pandemia ainda assusta a população mundial e todos os dias, notícias prometendo a cura por meio de um medicamento ou de uma vacina provocam esperança e ansiedade nas pessoas. A cada divulgação de uma nova droga que ainda passará por testes é motivo para uma corrida às farmácias. Para conversar com você, telespectador, e informar sobre o que de fato é verdade, está aqui comigo o pneumologista Ricardo Martins. Doutor Ricardo, no início da pandemia, se falava muito de um perfil específico. Pessoas mais idosas, pessoas com doenças pré-existentes. Só que a gente tem visto que muitos jovens, muitas pessoas sem nenhum histórico de doença não estão resistindo. A gente pode dizer que hoje não existe mais um perfil específico da Covid-19? Não, o que está acontecendo é assim, pessoas mais jovens têm contraído mais a infecção. Em torno de 25% dos pacientes que desenvolvem as formas graves são jovens, mas ainda tem os pré-existentes. Isso está sendo estudado aqui no Brasil. Por que desse comportamento de um percentual expressivo de pessoas jovens apresentarem formas graves da doença? Agora, o senhor falou que isso está sendo estudado aqui no Brasil, mas isso acontece em várias partes também, em outros países também, doutor Ricardo? O que a gente tem visto é no Brasil esse perfil. A Itália, Espanha, houve um comprometimento maior de pessoas idosas. Estados Unidos, a gente tem visto também um perfil semelhante ao brasileiro, mas não com esse percentual que nós temos aqui. Bom, para falar um pouquinho mais sobre o coronavírus, a gente tem imagens cedidas pela Fiocruz que mostram o novo coronavírus atacando células do corpo. Vamos mostrar aí. Bom, doutor Ricardo, a gente está acompanhando as imagens e eu queria que o senhor comentasse para a gente como é que o coronavírus afeta o sistema imunológico e qual o caminho aí que a doença percorre. Bem, o que acontece é que a pessoa, ela, através do contato com a tosse, inala o vírus, né, por uma pessoa comprometida, né? Então, a pessoa com comprometimento da doença, ela tosse e faz com que o vírus entre na via respiratória do paciente. Essa imagem que vocês estão mostrando aí, que, aliás, devemos cumprimentar muito a Fiocruz, uma imagem brilhante, né? É da entrada do vírus na membrana da mucosa respiratória, ou seja, do pulmão. Então, ela entra sem dificuldade na célula do pulmão e faz o contato com o sistema imunológico, que ao invés de eliminar o vírus, ele digamos assim, o vírus ultrapassa o sistema imunológico ou se incorporando à célula agressora do sistema imunológico ou indo por outras vias, né? E isso faz com que haja um processo inflamatório, uma liberação de substâncias que é danosa para a pessoa que é comprometida pela doença. Portanto, dependendo do sistema imunológico da pessoa, se estiver fragilizado, o vírus entra sem muita dificuldade e promove os danos que a gente tem visto aí e a imprensa tem demonstrado. Agora, o que a gente pode falar de prazo para isso acontecer? Entre a pessoa ser contaminada e começar a apresentar os sintomas, passa-se quanto tempo, em média? Você fez uma excelente pergunta, porque esse é uma das explicações para a gravidade da situação que estamos enfrentando. Porque se em média leva 5 dias para o indivíduo manifestar a doença, algumas pessoas levam 14 dias. Durante esse tempo, ela não tem sintoma e está contaminando. Então, é um efeito cascata, né? Ele contamina 2 pessoas, essas 2 contaminam mais 4 e por aí vai. Por isso, então, a máscara é tão importante, pode ajudar a barrar um pouquinho desse processo aí, doutor Ricardo? Sem dúvida nenhuma, a máscara é extremamente importante para a gente evitar a infecção comunitária, ou seja, evitar a infecção no seu vizinho, no seu colega de trabalho, em algum familiar seu, porque a doença é transmitida pela via respiratória. E a máscara, ela oferece uma barreira para que a doença, para que o vírus não ultrapasse
digamos assim, né, o espaço da máscara. Então, é muito importante, mesmo que não seja uma máscara cirúrgica, que seja uma máscara artesanal, dessas que estão sendo... Até a própria TV Justiça, eu acho que está tendo uma página que mostra bem como é que faz a máscara artesanal. Mesmo essa máscara ajuda muito a conter a infecção pelo vírus. Importante é a gente se prevenir e se cuidar, né, doutor Ricardo? Com certeza. E como esse é um tema novo, tem muita gente que tem dúvidas sobre ele. Nós recebemos uma pergunta do Weber Nascimento. Pode rodar aí. Como o coronavírus age no pulmão? Doutor Ricardo, explica para ele. O vírus se aloja ali no pulmão, ele caminha aí pelo corpo humano? Explica um pouquinho para a gente. É interessante, né? A população ela fica extremamente surpresa como uma pequena partícula, né? Tem menos de 2 micra, consegue fazer tamanho estrago, né? Mas é porque ele precisa da gente para sobreviver. No que ele consegue encontrar uma pessoa a qual ele possa se hospedar, vamos dizer assim, ele é um visitante meio indigesto, porque ele começa a tomar conta da casa, né? Então, ele espalha pelo pulmão inteiro, em questão de minutos, eu diria até questão de segundos. E quando a pessoa menos espera, ela está comprometida. Então, é aquilo, você tem um sistema imunológico que é, vamos dizer assim, aquela pessoa que vai conter, aquela estrutura que vai conter a proliferação do vírus. Mas quando essa barreira é ultrapassada, o vírus toma conta do pulmão. Então, daquela célula que vocês mostraram, que a Fiocruz documentou, aquilo ali é só uma entrada, mas aí várias entradas se dão simultaneamente, porque o vírus tem uma capacidade muito grande de se replicar, de se reproduzir. Então, quando menos a pessoa espera, ele está com o pulmão todo tomado. E os danos ao pulmão, eles são permanentes, doutor Ricardo? Ou se a pessoa se recupera da doença, o pulmão também se recupera normalmente? Estão sendo vistos alguns casos de pessoas que vêm a apresentar problemas respiratórios durante meses. Até a última documentação que se fez foi de 6 meses. Aparentemente, a pessoa melhora totalmente, mas nós vamos precisar trabalhar melhor esses casos, né? No acompanhamento. Eu só vou poder te dar uma resposta melhor, talvez com a publicação de estudos mais lá na frente, quando a gente tiver melhor noção de como é que é o comportamento desse vírus. Tudo é muito novo ainda, né, doutor Ricardo? Agora, exatamente. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, mostram que 80% das pessoas têm reações, adoecem, mas se recuperam. O que acontece com o organismo dos outros 20%? A chave do segredo aí parece ser o sistema imunológico. Existem uma série de estudos para tentar identificar como é que o vírus promove tamanha confusão nesses 20%. Ainda não se sabe qual é o gatilho, o que leva a pessoa a ter uma maior ou menor gravidade de doença, e é isso que está se pesquisando. Mas, muito provavelmente, é isso. É o sistema imunológico da pessoa, mesmo desses jovens, que nós já acabamos de citar, que aparentemente não tem doença pré-existente, muito provavelmente deve ter alguma falha no sistema imunológico que faz com que o vírus consiga trabalhar, se replicar com tanta facilidade. Bom, o senhor falou aí de sistema imunológico, então dá uma dica aí para a gente. Como fortalecer o sistema imunológico até para poder tentar evitar aí a Covid-19? Bom, eu acho que é muito importante, primeiro, quando a gente fala de doenças pré-existentes, que a gente tenha essas doenças bem controladas. Então, procurar o seu médico, que acompanha, né, esses problemas, hipertensão, diabetes, asma, enfisema, bronquite, para deixar a doença bem controlada. E aí, as dicas para a gente ter uma saúde boa, elas repousam em alguns pilares, né? A alimentação, e não é quantidade de alimentação, é qualidade. Então, aqui a gente tem alimentos com um teor nutritivo de alta
alta qualidade, que seriam as verduras, os legumes, mas óbvio que a gente tem que ter uma boa distribuição também com carboidratos, com lipídios, com proteínas. Então, uma boa alimentação é fundamental para a manutenção do sistema imunológico. Atividade física, que é complicado, porque está em casa, mas a gente sempre pode inventar exercícios com o que temos em casa, até com um saco de arroz, um saco de feijão, usando a cadeira para servir de apoio para flexões, né, e extensões. Então, a atividade física também é importante. A atividade de lazer, então, a gente ter a possibilidade de distribuir o nosso tempo de forma a gente poder relaxar, ou com programas de televisão, ou com filmes, ou com livros, enfim, jogos, tudo é válido para a gente buscar um relaxamento. E horas de sono. É importante que a pessoa tenha uma rotina com relação ao sono. Tem gente aí promovendo privação de sono, dormindo 2, 3 horas da manhã, trabalhando ou jogando, e isso não é bom para o sistema imunológico. É importante tentar manter uma rotina, isso? Você falou que gente dormindo muito tarde, acordando fora do horário. Manter uma rotina também ajuda, doutor Ricardo? Muita gente trabalhando em casa e faz uma mistura, né, entre lazer e trabalho, acaba se desorganizando. Então, é importante buscar ter a mesma rotina que tem no trabalho, né? Acordar cedo, tomar banho, tomar o café e sentar à mesa para trabalhar dentro de uma carga horária compatível com aquilo que faz no dia a dia. Agora, uma dúvida que a gente tem, quando as pessoas contraem o coronavírus, são hospitalizadas e acabam parando na UTI, sempre é necessário o uso do respirador? Não, não são todos. Bom, parece que a gente teve um pequeno problema com a transmissão. Nós Oi? vamos a um rápido intervalo e aí a gente volta em seguida com mais programa para você. Estamos de volta com o especial coronavírus de hoje e eu converso aqui com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, eu vou repetir a pergunta que eu fiz porque eu não sei se as pessoas em casa conseguiram entender. Quando a pessoa adoece, vai parar no hospital e infelizmente acaba chegando à UTI, sempre é necessário o uso do respirador? Que muitas pessoas pensam que ao hospitalizar-se vão direto para a UTI. Nem todas as pessoas vão para a UTI. E nem todas as pessoas que vão para a UTI, elas precisam do respirador. Qual é a função do respirador? É quando a pessoa entra em exaustão respiratória. Então, ela não consegue mais respirar por conta própria e precisa do equipamento para fazer essa função. De modo a pessoa poder descansar e, através das suas defesas pessoais, ou seja, o sistema imunológico, ela conseguir eliminar o vírus. Doutor Ricardo, e quando a pessoa vai para o respirador mecânico, que ela está lá com essa ajuda que é necessária, existe um tempo médio aí de recuperação ou depende muito do estado de saúde da pessoa, do histórico médico dela? Depende muito de uma série de fatores, mas principalmente do problema clínico dela, porque a gente falou das doenças pré-existentes. Às vezes, ela consegue debelar o vírus, mas a doença pré-existente complica e aí atrapalha o tempo de permanência na UTI. Faz com que prolongue. Mas, em média, são 14 dias de internação, que preocupa muito. Imagina, milhares de pessoas precisando de vaga na UTI e a gente com um paciente lá 10, 12, 14 dias. Então, as equipes estão buscando aí uma série de habilidades no sentido de tentar reduzir esse tempo de internação. Já há quem consiga manter esse paciente por menos tempo. Eu já vi casos de 5 dias, inclusive. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos números. Os dados atualizados são que mais de 30 mil casos foram confirmados e já são quase 2 mil mortes aqui no Brasil. Isso significa 6,3% de letalidade. Como é que está o índice brasileiro em relação a outros países, doutor Ricardo? Flávia, a gente tem evitado um pouco falar de taxa de letalidade porque a gente não está testando a população como deveria.
eu acredito que a gente tenha uma taxa de letalidade bem menor, porque tem um grande número de pessoas que não vai ao hospital, que é assintomático e que deve estar com a doença, e, portanto, você vai ter um número de pessoas muito maior com a doença frente à mortalidade. Então, eu acredito que a mortalidade brasileira não seja da dimensão que está sendo divulgada aí. E o que a gente pode falar agora do isolamento que nós estamos adotando? Essa é a única maneira de frear o avanço dessa doença e a sobrecarga dos hospitais, doutor Ricardo? Olha só, Flávia, a gente está numa situação em que a gente tem um vírus circulando na cidade de maneira larga, sem vacina e sem medicação. Ora, eu acabei de falar para vocês, né? O vírus ele só existe, ele só se multiplica se ele estiver dentro de um organismo, no caso a pessoa. Se não tiver pessoa, ele não se multiplica. Então, o ideal é que a gente reduza o máximo possível a circulação desse vírus. Como que a gente vai fazer isso? Ficando em casa, porque aí a gente inviabiliza a circulação desse vírus. Não tem pessoas a quem ele possa procurar para poder sobreviver. Essa é a saída. E aí eu quero dizer que, assim, muito se critica a população brasileira, mas eu acho que ela está fazendo um grande esforço. A gente tem aí cidades com 50%, 60% das pessoas em casa. Isso é espetacular. É claro que a gente tem que ter mais gente dentro de casa, né? Mas a gente precisa convencer. Não adianta ficar criticando, né? Precisamos convencer as pessoas a ficar dentro de casa e essa é a explicação. Ficar em casa faz com que haja menos circulação de vírus. Muitas vezes as pessoas veem os números e acham que estão baixando ou que não são tão altos na sua cidade e que podem sair de casa. Não é bem assim, né? É justamente porque elas estão mantendo o isolamento que os números não são tão altos, né? Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto muito bom. A pessoa espera por resultados imediatos. Mas, como nós comentamos, o período de incubação do vírus chega, às vezes, a 14 dias. Então, o que a gente está fazendo hoje só vai repercutir daqui a 2 semanas. As respostas são lentas. Quanto mais tempo a gente ficar em casa, menor vai ser a circulação do vírus, menor vai ser o pico de incidência, né? O pico de atuação desse vírus. Portanto, menos pessoas vão ficar comprometidas, menos pessoas vão precisar de assistência hospitalar. Em alguns países, a curva tanto de contaminação quanto de letalidade já começou a cair. Isso mostra que a epidemia tem um prazo de duração ali, ou a gente pode esperar novas ondas, doutor Ricardo? Você falou bem que o vírus é novo, a gente está aprendendo, mas, em princípio, a gente espera que haja só uma onda, que a duração de propagação desse vírus seja limitada. É o que está sendo mostrado aí, ultimamente com as estatísticas, na Espanha e na Itália, na Alemanha também. Então, nós temos o privilégio, entre aspas, de poder aprender com a experiência dos países europeus e também com os Estados Unidos. Então, a Alemanha já está começando a reduzir o isolamento das pessoas. Então, nós vamos aprender com eles se vai haver uma segunda ou uma terceira onda. Acredito que não, acredito que seja só uma onda mesmo. Se tivermos algum outro pico de incidência, isso se dará no ano que vem. Pois é, hoje a gente teve a notícia de reinfecção na Coreia. O que a gente pode falar a partir disso, desse dado? É preocupante, doutor Ricardo? Não, eu acho que a gente tem que olhar com calma, né? O que a Coreia fez foi refazer os exames que a gente chama de exames moleculares, né? Foi encontrado o RNA do vírus, né? Foi encontrado o vírus. Mas será que ele está contaminando? A gente não sabe ainda disso. Então, nós vimos aqui no Brasil já casos de pessoas que recuperaram da infecção, mas persistiram apresentando o vírus no nariz. Qual é a repercussão disso? Não sabemos. Aparentemente, essas pessoas não estão mais contaminando. Elas são portadoras do vírus, mas sem a expressão de poder contaminar outras pessoas. Vamos aprender com esse exemplo da Coreia.
Eles estão fazendo estudo para ver se a pessoa tem um poder de contágio tão grande como no início da pandemia. O teste em massa é uma boa opção, a melhor talvez, doutor Ricardo? Eu acho que a gente tem que lutar para fazer o teste em massa, porque aí a gente fica sabendo quantas pessoas estão imunizadas. Aí já não basta só saber quantos estão doentes só. A gente pode ter um número expressivo de pessoas imunizadas e talvez aí gerar um melhor planejamento para as autoridades sanitárias. E aí a gente pode tentar identificar precocemente pessoas comprometidas, né, pela doença e isolá-las. Bom, o senhor falou de imunização. Qual a importância da vacina da gripe e também da vacina pneumocócica para poder reduzir aí as complicações da Covid-19? Nós estamos começando hoje uma nova etapa da campanha da vacina contra a gripe, né? E é muito importante porque a gripe tem uma manifestação clínica muito semelhante à do coronavírus. Portanto, se a gente conseguir isolar os casos de gripe por influenza, vamos ter o H1N1, nós vamos ter menos confusão quando a gente for lidar com pacientes gripados, sem saber ao certo se é H1N1 ou se é coronavírus. A pessoa estando imunizada, a expectativa é que tenha pelo menos uma forma mais branda da doença. Pois é, doutor Ricardo, o senhor falou aí da pessoa não saber se tem ou se não tem. Qual que é a orientação? Se a pessoa está ali com algum sintoma de gripe, ela não vacinou, não fez o efeito ainda, o que deve acontecer na casa dela, com as pessoas que moram, os parentes ali? Bom, eu acho que se a pessoa manifesta sinais de gripe, se ela tem febre, eu acho que vale a pena procurar assistência médica, e essa assistência médica tem que vir a partir do posto de saúde, porque ela pode se beneficiar do medicamento contra o H1N1, que está disponibilizado na rede pública de saúde. Então, a febre agora já não tem mais a condição de ser só o coronavírus. Ele deve ficar isolado em casa. Então, a família tem que fazer tudo para que ele fique isolado em casa, sem contato de talher, objetos de uso pessoal, né? Até que transcorra aí os 14 dias, que é o que se espera de duração dessa doença. Bom, e a notícia que a gente mais espera é a descoberta aí de uma vacina, de um medicamento. Como é que o senhor encara aí essa luta pela ciência, as pessoas correndo atrás de um medicamento que muitas vezes demora meses para poder conseguir autorização? O que a gente pode ter de expectativa, doutor Ricardo? Não, acho que a população pode ficar tranquila, porque eu tenho absoluta convicção de que para o ano que vem nós teremos tanto vacina quanto medicação para essa doença. Estão sendo feitos vários estudos no mundo inteiro. O Brasil tem participado de experiências colaborativas com pesquisadores da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, enfim, de vários países. E então aquilo que a gente podia fazer num ambiente remoto está sendo feito de maneira sistêmica, ou seja, no mundo inteiro. Ganha-se etapas com isso. E eu acredito piamente que 2021 será mais tranquilo para a população por termos vacina e medicação. Pois é, as pessoas se agarram a qualquer esperança que surja. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, chegou a anunciar que tem um medicamento em estudo. Ele não disse o nome para não provocar uma corrida às farmácias, mas existem várias especulações e tem muita gente querendo comprar esse medicamento, correndo. Que orientação o senhor dá para essas pessoas? Tem que esperar os testes, né, doutor Ricardo? Concordo, Flávio. Eu acho que não é momento de corrida às farmácias. Deixa a ciência agir. Ele mesmo prometeu dar uma resposta em breve para a população. O ministro Marcos Pontes é uma pessoa muito séria, é um cientista, não é à toa que participou de experiências no espaço, né? Foi convidado para ser um dos brasileiros, um dos primeiros brasileiros a ter essa experiência. Então, é preciso aguardar com paciência, não vai ter resposta rápida, não vai ter remédio mágico para acabar com um toque de vareta do problema. Temos que aguardar
a posição das autoridades sanitárias e dos pesquisadores. No momento, a saída que temos é ficar em casa para reduzir a circulação do vírus na nossa comunidade. Bom, o que não falta nessa época são boatos, doutor Ricardo, e até golpes. Nós vamos aproveitar aqui para fazer um alerta à população sobre o serviço do Ministério da Saúde, o TeleSUS. Ele entra em contato com a população para realizar o monitoramento do coronavírus. Mas golpistas estão se passando por colaboradores do Ministério da Saúde para obter dados pessoais. Atenção, o número do TeleSUS é o 136, 136. Como aparece aí na arte que você vai ver agora. Não pede dados pessoais, não encaminha código e muito menos pede doações. Fique atento e se proteja dos aproveitadores também. Bom, doutor Ricardo, eu queria aqui uma dica rápida do senhor para a gente, antes de encerrar o programa, para as pessoas que estão em casa nos assistindo, continuar em casa, se prevenir. Qual é a orientação? Eu acho que precisamos ter calma nessa hora. Eu acho que você citou uma maneira muito boa de suportarmos essa rotina, de ficarmos isolados, que é exatamente ter rotina. Então, há espaço para tudo. O dia tem 24 horas e a gente pode dotar o dia de experiências agradáveis, além do trabalho, claro, né? E o momento é de calma, de confiança no que está se fazendo. Acho que o Brasil está com um bom plano. Houve agora uma mudança, mas a gente espera que não haja movimentos bruscos. É seguir o que as autoridades governamentais estão fazendo e as notícias elas precisam ser apuradas dentro de órgãos sérios como a TV Justiça. Buscar informação de boa qualidade também, através dos órgãos de imprensa que estão tendo um trabalho magnífico nessa pandemia de coronavírus. E esse levantamento de informações feito pelo TeleSUS também é importante, né, doutor Ricardo? Sim, você lembrou bem. Eu acho que, na dúvida, busca o TeleSUS, eles respondem rapidamente. Há uma série de estudantes da área de saúde capacitados para dar as melhores respostas possíveis. Não só eles, como também os profissionais, os professores que os acompanham. Ele tem toda a possibilidade de responder a contento as perguntas que a população tiver que fazer. Doutor Ricardo, muitíssimo obrigada pela entrevista, por todos os esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, espero poder colaborar melhor com vocês em próximas oportunidades. Não faltará oportunidade. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou. O especial Coronavírus de hoje fica por aqui. Não esqueça, fique em casa, se proteja. Até o próximo programa. Tchau.